Seja bem-vindo ao Viva Mais, podcast sobre saúde e bem-estar. Aproveite o seu tempo livre e aprenda sobre os temas mais importantes para a qualidade de vida, cuidado, autoconhecimento e reflexões. Tudo com base na ciência e novos olhares, sem achismos. Cada episódio é uma jornada para aprofundar assuntos do cotidiano de maneira prática e simples. A partir de agora, descubra o que você pode fazer para viver mais. Viva Mais está no ar! Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Viva Mais dessa semana. Hoje o nosso tema é o Julho Amarelo, movimento dedicado à prevenção e tratamento das hepatites virais. São doenças que atingem o fígado e podem causar aí alterações leves, moderadas ou graves. Sobre este assunto, eu converso a partir de agora com o médico infectologista Josué Lima. Ele é coordenador do Programa Municipal de IST, HIV/AIDS e hepatites virais. Bem-vindo, Josué. Obrigado. Josué, a gente sabe que as 3 principais hepatites, elas são classificadas, com as letras A, B e C. Eu gostaria que você explicasse aí de uma forma resumida, didática para o público, sobre as causas e a forma de transmissão de cada uma. Ok. Na verdade, no Brasil, nós temos 5 tipos de hepatites. A, B, C, D e E. A D, ela é mais no norte do Brasil. A E é bem rara e acontece mais na África e na Ásia. Então, de importância de saúde pública para o Brasil, são essas 3 que você falou. A, B e C. A hepatite A é uma hepatite que a gente chama de infecciosa, porque ela é transmitida por via oral fecal. Ou seja, você pode ser transmitida por alimentos contaminados, por água contaminada, mas também em relações sexuais de homens que fazem sexo com homens, também pode haver a transmissão da hepatite A, considerando as práticas sexuais oro-anal. Então, agora, o que é interessante da hepatite A? Ela não fica crônica. Você tem uma infecção aguda, ela é autolimitada. Em casos mais raros, pode ter uma evolução muito grave, até fulminante, que a gente chama de hepatite fulminante, mas é bastante raro, mas pode acontecer. Via de regra, uma pessoa com hepatite A, ela vai ter uma doença autolimitada, e quando são em jovens, em crianças, ela é bem pouco sintomática, quase que não se percebe. Nos adultos, os sintomas são mais intensos e são percebidos. Então, quais são as maneiras de você não se infectar? Primeira delas, vacinação. O Brasil, desde 2014, vacina crianças logo no primeiro ano de vida, aos 15 meses, faz a vacinação da hepatite A. Então, a partir de 2014, quem já foi vacinado não vai se infectar pela vacina da hepatite A. Não vai se infectar pela hepatite A. Agora, os jovens e adultos que nunca tiveram ou a doença ou não se desenvolveram a hepatite A como uma infecção, então eles podem estar sob o risco de se infectar pela hepatite A. Portanto, a vacina está indicada. Mas no SUS tem vacina para criança, no calendário regular, e também para pessoas que usam PrEP, que é uma população que concentra uma maior vulnerabilidade, homens que fazem sexo com homens. Então, quem usa profilaxia pré-exposição ao HIV também tem o direito de receber hepatite A e algumas doenças especiais, que também têm esse direito. Não é para 100% da população. Então, basicamente, a hepatite A é dessa maneira. Hepatite B, transmissão por sangue e transmissão por relação sexual. Também tem a vacina da hepatite A. Ela é uma doença que pode ter um quadro agudo, que muitas vezes é silencioso, é discreto, mas ela pode desenvolver o quadro crônico. E uma vez que ela ficou crônica, ela não tem cura, ela tem um tratamento para amenizar os efeitos que o vírus pode causar no organismo, e ameniza, mas ela tem que ser acompanhada continuamente. Então, o maior problema da hepatite A é esse, por ela se transformar em uma doença crônica.
né? Agora, ela tem vacina, qualquer pessoa é vacinado, faz parte do calendário vacinal das crianças, adultos também até 49 anos podem receber a vacina, mas quais são as maneiras de você se prevenir, além de você ser vacinado pela hepatite B, que é o mais importante de tudo? Além da vacinação, que é o mais importante, uso de preservativos masculinos ou femininos, que hoje nós denominamos preservativo interno e externo, é a mesma coisa, e não entrar em contato com qualquer material que possa conter sangue. Por exemplo, agulhas e seringas que já foram usadas por outras pessoas, e isso é muito comum em dependentes químicos de drogas injetáveis, materiais, por exemplo, de manicure e pedicure, como alicates, pinças, não compartilhar barbeador, não compartilhar escova de dente. Então, tudo que possa ter alguma mínima quantidade de sangue de outra pessoa que pode estar contaminada não deve ser compartilhado, deve ser evitado, né? E continuando, a terceira, hepatite C, a transmissão é basicamente por sangue, então é a mesma lógica de não compartilhar nenhum material que possa ter gotículas de sangue, é a maneira. Não existe vacina para a hepatite C, ao contrário da A e B que tem vacina, a C não tem vacina, ela pode ficar crônica, mas qual é a vantagem? Embora ela possa ficar crônica e mais de 60% dos casos podem se cronificar, isso tem que ser percebido precocemente, porque ela tem um tratamento muito eficaz. 95% das pessoas que têm hepatite C sabem dessa condição e recebem o tratamento antiviral para hepatite C, elas são curadas. Então, qual que é, apesar de não ter vacina, qual que é a maneira mais importante? Primeiro, não se contaminar, não compartilhando agulhas, seringas e outros materiais com sangue. O uso do preservativo, porque a transmissão da hepatite A, embora a via sexual não seja mais importante, seja menos frequente, mas em homens que fazem sexo com homens, é mais arriscado se infectar pelo vírus da hepatite C. E, finalmente, o diagnóstico precoce. Daí isso é importante tanto para a hepatite B quanto para a C. Fazer o teste para ver se você tem o vírus, né? Porque daí, no caso da hepatite C, você iniciando o tratamento precocemente, você vai ter mais de 95% de cura. Ok? Legal. São cuidados aí que servem de prevenção para as hepatites virais e várias outras doenças, né, Josué? Com certeza. Os testes rápidos, eles evidenciam rapidamente se a pessoa está infectada ou não, particularmente a hepatite B e C, na nossa discussão de hoje. Hepatite A não tem teste rápido, mas tem teste laboratorial. E a gente sempre que fala teste rápido, a gente fala, quem faz teste rápido, aproveita, faz teste para sífilis e para o HIV. Para essas 4 patologias tem o teste rápido que fica pronto em 15 a 30 minutos e faz uma diferença muito grande. Esse ano o Ministério da Saúde lançou um slogan sobre teste que é assim, um teste pode mudar tudo. E é a pura verdade. Se você faz um desses testes e dá alguma coisa, você pode precocemente se cuidar e minimizar muitos problemas, inclusive curar algumas patologias. Antes da gente ir para a próxima pergunta, onde estão disponíveis, né, esses testes, já fazendo uma orientação aí para o pessoal? Desde o final de 2015, todos os centros de saúde de Campinas, os 69 unidades básicas de saúde, oferecem os 4 testes rápidos. Todos os profissionais de enfermagem foram treinados, tanto do nível superior como do nível técnico. A maioria deles, todos os enfermeiros são treinados, e uma grande parte dos técnicos, e a disponibilidade dos insumos para os 4 testes rápidos, HIV, sífilis, hepatite B e C, estão em todas essas unidades. Além disso, o nosso centro de referência em IST, HIV/AIDS e hepatites, no centro de Campinas, também oferece diariamente os testes rápidos para essas 4 patologias. Perfeito. Josué, você comentou, né, a diferença de cada uma dessas 3 principais hepatites. Agora eu queria saber como estão, né, os registros de casos. Estão aumentando, né, nos últimos anos? Tem algum perfil que ele é predominante, vamos dizer?
Olha, para as hepatites B, quando nós analisamos as notificações, nos últimos anos aumentou muito as notificações, mas porque houve um trabalho muito grande para que essas doenças fossem notificadas. Então, provavelmente, isso se deve a uma intensificação das notificações de casos. Dessa forma, provavelmente, a situação é que eram subnotificadas, né? Então, para a hepatite B e C, a gente vê uma estabilidade nos números dos últimos anos. Para a hepatite A, a mesma coisa, né? Nos últimos anos têm sido notificados mais casos. Mas o que a gente tem observado? A gente tem observado que, no caso da hepatite A, ela pode ter alguns surtos. O ano passado, a gente observou um número aumentado de casos de hepatite A em jovens, principalmente jovens que são gays ou homens que fazem sexo com homens. Vários ano passado da hepatite A. Então, esse número se elevou, mas foi nessa característica que lembra alguns surtos assim, específicos em alguns grupos, que acontece e depois estabiliza, mas de uma maneira geral, principalmente a hepatite B e C tem essa estabilidade, e a hepatite A, essa característica de um surto ano passado, próximo a um surto, mas agora com a ampliação da vacina da hepatite A para essa população de homens que fazem sexo com homens e usam PrEP, profilaxia pré-exposição ao HIV, a gente acredita que isso deve ter um controle muito maior. Josué, pode considerar nesse momento a hepatite A um pouco mais preocupante que as demais? E qual que é a tua avaliação, né, a partir desse ano, dos próximos, qual que é a perspectiva? Eu não gostaria de comparar uma com a outra específico de preocupação. Ou seja, no caso da hepatite A, mais de 70% dos jovens não se vacinaram, porque a vacinação começou em 2014, então eles não eram crianças nessa época, eles já eram maiores. E também, hoje em dia, as condições sanitárias de alimentação sem contaminação, água e esgoto, na grande maioria, principalmente do nosso município, Campinas, né? Então, o risco dessa pessoa se infectar naturalmente na infância e ser um adulto jovem já infectado e já imune, acaba sendo pequeno. Então, aproximadamente 75% dos jovens podem não ter sido infectados ainda pelo vírus da hepatite A e não ter desenvolvido a imunidade natural a esse vírus. Então, por isso, nós passamos de prevenção, máximo de cuidado em relação a alimentos limpos, né? Tanto os alimentos como a água, então as condições sanitárias adequadas, e nas pessoas que fazem sexo com a prática oro-anal também ter o máximo de cuidado em relação à higiene, né? E aqueles que puderem se vacinar, com certeza seria o adequado que todas as pessoas pudessem se vacinar, uma vez que elas não estão naturalmente imunes, né? Quanto à hepatite B e C, o que a gente fala é assim, primeira coisa, se vacinar para hepatite B. Outra coisa, para hepatite B e hepatite C, fazer o teste, principalmente o teste rápido, que é muito fácil de fazer e tem um amplo acesso em todas as unidades de saúde de Campinas. E depois, se estiver infectado, fazer um acompanhamento adequado, porque no caso da hepatite C, 95% de cura, na hepatite B tem um bom controle medicamentoso que diminui o risco de você desenvolver lesões no fígado. Porque o grande problema da hepatite B e C é, como ela é muito silenciosa, você não sabe que você está infectado, passam-se 10, 15, 20 anos de comprometimento do seu fígado, quando você vê, você já pode ter uma fibrose importante do fígado, ou já uma cirrose, que é uma evolução da fibrose, ou até mesmo algum câncer no fígado. Então, são situações muito graves que podem ser prevenidas precocemente. Então, cada um tem seu grau de gravidade. Josué, você explicou, né, para a gente a diferença da forma de transmissão de cada um. Agora, eu queria que você comentasse em que momento a pessoa ela tem que começar a procurar, né, por uma assistência em saúde aí, nas unidades básicas, outros serviços aqui em Campinas. Olha, a gente fala
que, a partir dos 20 anos, todas as pessoas deveriam, pelo menos uma vez na vida, saber se elas estão infectadas pelo vírus B, pelo vírus C, da hepatite, e mesmo, aproveitando, sífilis e HIV. Então, o diagnóstico precoce é o mais importante. Qualquer unidade básica que você for, você vai receber essas orientações adequadamente. No caso, se você nunca foi vacinado para hepatite B, você deve ser vacinado. É muito simples, qualquer unidade de saúde você pode ir, você recebe a vacina, porque o sistema de vacinação é muito integrado, então qualquer unidade que você for, você pode receber. E essas pessoas que fazem uso da PrEP, que hoje têm o direito de receber a vacina da hepatite A, também devem procurar unidade de saúde para fazer, porque é uma população muito jovem de alto risco. Como eu falei, ano passado nós tivemos 6 casos num período de tempo muito curto, né? E isso é preocupante. Então, basicamente, diagnóstico precoce, uso de preservativos, não compartilhar nenhum material que possa ter sangue, como agulhas seringas, material de manicure, pedicure e outras situações semelhantes. Ainda nesse tópico sobre assistência em saúde, queria que você falasse do trabalho, né, que é realizado pelo Centro de Referência aqui em Campinas, onde o senhor é coordenador do programa municipal. Qual a importância, né, de todo esse trabalho? Conta um pouco da experiência. Ótimo, obrigado. Campinas tem o privilégio de ter um centro de referência em infecções sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS e hepatites virais. Então, são todas essas patologias. Ele fica localizado numa área muito central da cidade, que é ali próximo do Terminal Central, né, na Rua Regente Feijó, 637, e nesse serviço nós fazemos, além do atendimento de pessoas que já vivem com HIV/AIDS e pessoas com hepatite, nós também fazemos várias ações de prevenção. Entre elas, oferecemos diariamente testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e C. Aproximadamente 700 pessoas nos procuram por mês para fazer esses testes lá no nosso centro de referência. Além disso, nós oferecemos 2 tipos de tratamentos preventivos, né? Na verdade, o nome é profilático, mas profilático seria sinônimo de preventivo. Ou seja, se você tem risco muito aumentado de se infectar pelo HIV, você pode precocemente e antecipadamente começar a usar um medicamento, que é um comprimido por dia, e daí, mesmo tendo relações sexuais de risco, mesmo não usando preservativo, você não vai se infectar pelo HIV. Essa é uma estratégia que a gente denomina de PrEP, profilaxia pré-exposição ao HIV. Agora, lá também nós oferecemos outro tipo que chama profilaxia pós-exposição. Então, aquelas pessoas que por alguma situação se tiveram exposição ao HIV ou até IST e hepatites e querem fazer alguma coisa. Então, as pessoas que estiveram expostas ao HIV, outras ISTs e mesmo hepatite B e C, podem procurar o nosso serviço para ser orientados e várias dessas situações podem receber o medicamento mesmo se já tendo sido exposto. No caso do HIV, se você teve uma exposição ao HIV, você tem até 72 horas para receber o medicamento que vai te prevenir de se infectar. Então, é importante perceber que mesmo já tendo ocorrido a exposição, ainda tem várias coisas para serem feitas. No caso da hepatite, do HIV e outras ISTs. É o que nós chamamos de PEP, profilaxia pós-exposição ao HIV. Então, além da testagem, da PEP, da PrEP e outras orientações, a gente distribui preservativo masculino, que hoje nós denominamos de preservativo externo, o preservativo feminino, que nós denominamos de preservativo interno, e várias outras orientações em relação à prevenção. Eu acho que é um centro a ser visitado, conhecido e divulgado por todos, e ele existe há muitos anos, está entre os maiores centros desse tipo no país, e a gente tem um carinho muito especial por trabalhar nesse serviço. Mais um trabalho aí que coloca, né, Campinas como uma referência em saúde pública. Com certeza, a gente pensa assim também.
Para encerrar, Josué, eu queria saber se você quer deixar mais dicas, orientações para quem está assistindo. Eu acho que hoje, como nós focamos muito na hepatite, é importante relembrar o que você falou, que o mês de julho é o Julho Amarelo, que é dedicado principalmente às questões às questões voltadas à hepatite, né? E lembrar que qualquer unidade pode fazer o teste e a nossa tem essa abertura de demanda espontânea, tranquilo, para fazer os testes, né? Lembrando que o diagnóstico precoce é uma das coisas mais importantes para você minimizar todas as complicações e riscos da hepatite B e C e outras falando. Por isso que o Ministério da Saúde lembrou, um teste pode resolver muita coisa, né? Pode ser salvar as pessoas de uma situação bastante que pode se agravar, tem esse potencial de se agravar. A gente pode prevenir, eu acho que a gente tem que correr atrás e é muito fácil, tem acesso muito ampliado no nosso município. Perfeito, Josué. Eu agradeço a sua participação aí com dicas super importantes, né, para a prevenção e tratamento das hepatites virais. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Na próxima semana, o podcast Viva Mais volta com um novo tema sobre saúde e bem-estar. Até lá!